Oi, 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 pessoal, e aí? Como vocês estão? Olha, eu quero trazer uma mensagem e eu sei que vai falar o seu coração. É um tema que é um tema assim importante a gente saber disso. Eu quero falar um pouco sobre sorte, né? Esse tema já está há uns dias no meu coração. E por quê? Porque muitas pessoas entendem sorte de uma forma errada e não sabem nem o que a Bíblia se refere à sorte. Mesmo você sendo de igreja ou não sendo, mas fique nesse vídeo que você vai entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre sorte. Desde já eu peço, curta, se inscreva, compartilhe e que Deus te abençoe. Eu quero iniciar falando sobre sorte em Provérbios, versículo 16, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: Para fazer um sorteio é lançado os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Só que nem todas as versões está escrito assim. Tem uma versão que eu acho que a maioria tem essa versão, a versão que eu falo, a versão bíblica, tá bom? Na tradução, que tá escrito assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. E por que nessa versão fala que sorte é sorteio? Porque ele fala assim, para fazer um sorteio. Porque é sobre isso que eu quero explicar a você. A sorte era dita na Bíblia como forma de sorteio. E aí eu quero te dar mais duas referências bíblicas para você entender, que está lá também aqui no Novo Testamento, em Atos, versículo 26. Atos 1, capítulo 1, versículo 26. Depois disse, um sorteio, voltando, depois fizeram um sorteio e caiu sobre Matias. A sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo de 11 apóstolos. Então, a sorte caiu sobre Matias depois que fizeram um sorteio. Quem era Matias, para você entender na história? Matias foi um dos discípulos que foi colocado no lugar de Judas. Jesus escolheu 12 discípulos. Judas traiu Jesus, ele próprio se matou. E lá no livro de Atos, nesse capítulo 1, eles já escolheram alguém para colocar no lugar dos 11 apóstolos ou discípulos. Tem versão, e dependendo, é a mesma coisa, tá bom? É os discípulos de Jesus que está falando. E Matias foi lançada a sorte para quem iria escolher. E a sorte foi para Matias. E ele foi ali escolhido para aquela função. Está ali ao lado dos discípulos. E a outra que está escrito também, aconteceu lá em Números 26, 55. Eu vou ler aqui rapidinho e vou explicar para você, tá bom? Todavia, a terra será repartida por sorteio, e eles herdarão, segundo o nome das tribos de seu pai. Então, quem era aqui que tá falando de quem? Josué. Lá na época de Josué, ele enfrentou reinos, guerras, conquistou terras, que eram as terras prometidas já por Deus. Deus já tinha dado a promessa das terras e eles só foram lá e guerrearam, lutaram porque havia inimigos naquela terra e tomaram posse do que era deles, pegaram o que era deles. E aí foi distribuída as terras por meio de sorteio. E como diz aqui, foram repartidas as terras em sorteio. Cada um, eles herdaram, né? Segundo a casa de seus pais, ou seja, segundo as famílias, né? Segundo as tribos de Israel. Então, eu dei esses 3 versículos para explicar sobre sorte. A sorte era dada na Bíblia como em forma de sorteio, para sortear alguém para uma função, ou como, por exemplo, lá em Josué, para
as terras que cada um ia ficar, se um ia ficar com a banda direita, outro com a esquerda, onde eles iam, cada tribo iria ficar. E a Bíblia fala lá em Provérbios 16, 33, que quando a sorte é feito o sorteio, é feito o sorteio, mas toda a determinação procede do Senhor. Ou seja, o Senhor, ele, como diz um outro versículo, o que ele determinou, ele fará. Ele faz aquilo que é determinado. Ele faz aquilo que ele promete. Ele prometeu as terras e ele deu ao povo e foi distribuído segundo ao sorteio. Ou seja, as pessoas hoje, vamos falar do dia de hoje, têm um entendimento errado sobre sorte. Eles pensam que sorte é como jogar um jogo da sorte. Ou a pessoa, se tudo está indo bem na vida dela, ela está tendo sorte na vida. Aí tem pessoas que crêem no oposto da sorte, que é o quê? O azar. E aí a pessoa crê no karma. E aí a pessoa faz de tudo para não ter azar, porque ela acredita que existe azar. E aí ela crê em trevos de 4 folhas, crê isso, crê em simpatia, crê não sei o que, tudo para não ter azar. Ela crê que existe também karma, que a pessoa nasceu para sofrer a vida toda. Olha, isso não existe. Eu quero trazer essa boa notícia para você hoje, que não existe isso segundo a Bíblia. Olha, o que existe... mas não existe azar? Quando alguma coisa está de ruim, não é porque a pessoa está com azar? Aí a pessoa fala assim, meu Deus, o Senhor não me vê, não me ouve. Então eu não estou tendo sorte na vida? Senhor, e agora? Não existe isso. Deus, ele não quer que você ore dessa forma, ele não quer que você fique acreditando nessas coisas. O que existe são situações ruins que todos passam. Todos passam. Mas mesmo se eu sou de Deus, eu passo, todos, no mundo tereis aflições, mas o Senhor livra de todas, está escrito. Ele dá o livramento, isso ele dá o livramento. Então era feito o sorteio e a determinação, claro, a direção, tudo era feito por Deus. O homem fazia o sorteio, mas Deus dirigia tudo ali. Como hoje, Deus dirige, Deus guia você. Ele guia você na direção certa. Ele guia você, dirigindo você o que fazer, como resolver aquele problema, como resolver aquela situação. Mas para de crer em crendices, para de crer em karma. Isso é do diabo, não existe. Satanás quer que você acredite que você nasceu para sofrer. Jesus te libertou. Ele levou todo o seu sofrimento lá na cruz para te trazer liberdade em Cristo Jesus. Acredite. Toma posse disso. Fique com essa palavra sobre sorte. Fique com o que Deus fala a seu respeito da Bíblia. Não fique com essas crendices que não vêm dele. Tenha fé em Deus. Porque em Deus, na palavra de Deus, em Jesus Cristo, no que Jesus fez por você. Porque não tem como acreditar em karma, em azar, em crendices e ter fé em Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Fique com a fé em Deus, que é melhor. E Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai reverter essa situação aí, pode ter certeza. Até o próximo vídeo, curta, compartilha. Eu tinha que falar sobre isso. Se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe, viu? Até o próximo vídeo com o próximo tema. Aguarde. Tchau!